Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 16 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar hoje o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. A missão de Jesus: ressuscitar o homem caído. A missão de Jesus consiste em pregar a boa nova, que é Ele mesmo, com as palavras e as curas, derrotando o mal e a doença. Com sua ação, Ele prepara as bases da Igreja, que brotará viçosa depois de sua morte e ressurreição. Jesus não espera que o mundo vá ao seu encontro, mas Ele vai ao encontro do mundo. Ele se aproxima da sogra de Pedro e a levanta. Ele anda por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Dessa forma, nos ensina como devemos fazer nós também, como deve ser a nossa missão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e logo falaram dela a Jesus. Ele aproximou-se e, tomando-a pela mão, levantou-a. E a febre a deixou e ela se pôs a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os que tinham demônios. A cidade inteira se ajuntou à porta da casa. Ele curou muitos que sofriam de diversas enfermidades, expulsou também muitos demônios e não lhes permitia de falar porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava bem escuro, Jesus se levantou e saiu rumo a um lugar deserto. Lá ele orava. Simão e os que estavam com ele se puseram a procurá-lo. E quando o encontraram, disseram-lhe: "Todos te procuram." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, nas aldeias da redondeza, a fim de que lá também eu proclame a boa nova, pois foi para isso que eu saí." E foi proclamando nas sinagogas por toda a Galileia e expulsava os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos para outros lugares para que eu proclame a boa nova lá também. Como é rico de ensinamento o trecho que hoje meditamos. Jesus é a avalanche da vida que avança, e quanto mais avança, tanto mais o mal, qualquer mal, recua. A sogra de Pedro estava doente, deitada, incapaz de andar, de chegar até Jesus, incapaz de fazer o bem, e Jesus simplesmente se aproxima dela, a toma pela mão e a levanta, a ressuscita. Este é o verbo que se usa, que Marcos usa, ressuscita esta mulher. Marcos usa o mesmo verbo da ressurreição para explicar que Jesus cura esta mulher de tudo, a cura de todo o mal interior e exterior, não de uma simples febre. E o resultado final é que ela se põe a servi-los. Jesus tornou esta mulher capaz de amar. Jesus liberta o homem da sua incapacidade de amar, de servir. Esta é a boa nova, tornar o homem capaz de amar e de servir. A melhor coisa que possamos dar a um ser humano caído não é a cura física, mas a capacidade de realizar a vocação para a qual Deus o chamou. Depois do acontecimento da sogra de Simão, então toda a cidade de Cafarnaum se reúne, à noitinha, na frente da casa de Simão, para ser curada, e Jesus, mais uma vez, expulsa todo o mal, porque o mal não resiste aonde ele passa.
Nessa altura, qualquer um de nós poderia cair na tentação de se acomodar. A fama foi criada. Agora Jesus é considerado o profeta de Cafarnaum e pode viver tranquilo. Mas ele não para nisso. Ele tem consciência de sua missão para o mundo inteiro, para cada homem caído, e ele mesmo vai à procura desse homem. Vamos a outros lugares e aldeias da redondeza, a fim de que lá também eu proclame a boa nova. Jesus vai ao encontro do povo, não espera que o povo vá ao seu encontro. Ele enfrenta viagens longas e cansativas, enfrenta rejeições, como aquela vez que a cidade dos samaritanos não lhe permitiu de pernoitar, ou aquela outra vez que o convidaram a se retirar depois que mandou os demônios entrarem nos 2.000 porcos que se afogaram. Jesus enfrenta a hostilidade dos fariseus, dos escribas, vai livremente ao encontro da morte em Jerusalém. Quanto isso ensina a cada um de nós. Não podemos ficar parados nos pequenos e parciais resultados. Precisamos sempre ir ao encontro de quem não está ainda dentro da igreja, ao encontro de quem está caído e afastado, mesmo que isso seja um caminho difícil, cheio de espinhos, mesmo que seja grande a tentação de ficar com os poucos que sempre batem palmas para nós. Não existe cristão sem o fogo da evangelização dentro dele, sem o desejo de espalhar a todos a potência do bem. Jesus te levanta e te capacita, de verdade. Te liberta não para ficar no bem bom, mas para servir, como fez a sogra de Pedro. O servir é o sinal da plena restauração. Até que não capacitamos as pessoas que ajudamos ao amor, até que não as tornamos capazes de amar, como nós fizemos com elas, ainda não se completou a evangelização e o anúncio da boa nova. Porque, repetimos, a plena realização da boa nova é tornar uma pessoa capaz de servir, levantá-la para o serviço, não para outra coisa. Isso é verdade em todos os grupos de evangelização que caminham conosco, que fazem esse diário. Até que não nasce o serviço para um pobre caído, ainda o Yeshua, o Ruá, o Caná não fizeram o seu efeito. Isso é verdade no Haiti, onde damos a vida a 1.700 crianças e jovens. Até que não tornamos cada um deles capazes de amar, não completamos a nossa obra de evangelização. O mesmo vale também para todos os irmãos acolhidos nas nossas casas, que antes estavam caídos nas ruas. Até que não tornamos cada um deles capaz de amar e de servir, não fizemos a nossa obra, não fizemos a obra que Deus espera de nós. O grande desafio da evangelização é ensinar a amar, porque uma fé sem obra é morta. E o amor só pode viver nos seus atos prestativos. Se não quisermos gerar abortos na fé, então é necessário levar as pessoas a amar, com o nosso exemplo, com a nossa vida, com o incansável desejo de alcançar sempre os últimos. Por hoje isso é suficiente para que possamos entender com mais profundidade o trecho que hoje meditamos. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e logo falaram dela a Jesus. Ele aproximou-se e, tomando-a pela mão, levantou-a. E a febre a deixou e ela se pôs a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os que tinham demônios.
a cidade inteira se ajuntou à porta da casa. Ele curou muitos que sofriam de diversas enfermidades, expulsou também muitos demônios e não lhes permitia de falar porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava bem escuro, Jesus se levantou e saiu rumo a um lugar deserto. Lá ele orava. Simão e os que estavam com ele se puseram a procurá-lo. E quando o encontraram, disseram-lhe: todos te procuram. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, nas aldeias da redondeza, a fim de que lá também eu proclame a boa nova, pois foi para isso que eu saí. E foi proclamando nas sinagogas por toda a Galileia e expulsava os demônios. Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem e falam ao nosso coração. Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito que nos ajude a amar e a ensinar a amar. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática o quanto nos propomos.
ir ao encontro do homem caído. Paz e alegria a todos. A boa nova se realiza nos servir. Paz e alegria a todos. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Esse é o meu querer. Sim, Senhor, é tudo que eu quero. É o meu querer, é o meu maior desejo. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer.